Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Todo o Meu Caminho Diante de Mim, de C.S. Lewis. Bom, e esse livro ele estava então na minha lista de 12 livros para 2023. E eu estava muito ansioso para fazer aqui essa leitura por diversos motivos. Uma porque eu gosto bastante dos livros do autor, outra porque esse livro, se eu não me engano, ele é o maior livro dessa coleção da Thomas Nelson. Então eu estava ansioso para saber o que o maior livro dessa coleção, tinha a nos dizer. E outra coisa que tinha me deixado ansioso por essa leitura era em relação à história. Eu sabia que esse livro ele tratava de momentos, da história do autor, o que eu imaginei que funcionaria mais como uma autobiografia, por exemplo. E uma coisa que tinha me deixado muito interessado era para saber mais sobre o período da Primeira Guerra Mundial, já que o autor ele lutou na Primeira Guerra. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que todas essas minhas expectativas ficaram por água abaixo. De todos os livros do autor, esse eu acho que é o que eu menos gostei até hoje. Em relação à Primeira Guerra Mundial, o que a gente acaba tendo de informação é muito pouco, apenas ali até as primeiras 50, 40 páginas do livro. Mas o principal motivo que me fez não gostar desse livro é o fato dele ser um diário. E por mais que um diário e uma autobiografia possam ter as suas semelhanças, elas são coisas diferentes. E nesse livro, por exemplo, eu cansei de ler diversas vezes o autor falando sobre algum chá que ele ia tomar, ou algum bar ou pub que ele iria visitar e encontrar algum amigo, ou mesmo as vezes que ele foi para algum parque ou teatro, por exemplo. Então, por ser um diário, nós temos diversos relatos de momentos que eu vou até chamar de banais, sabe? São coisas do dia a dia. E que pode até ser interessante, como uma curiosidade, saber um pouco, conhecer um pouco de como era o dia a dia do autor naquele momento, por exemplo. Mas isso é totalmente diferente de você ter interesse em ler anos de relatos. Já que aqui nesse livro, os relatos eles vão de 1922 até 1927. E por mais que isso aqui que eu esteja dizendo, tenha deixado o vídeo um pouco na bad ali, nesse começo, eu acho que é importante comentar sobre isso porque a maioria das pessoas que eu encontrei aqui no YouTube falando sobre esse livro deixaram bem claro que não tinham feito a leitura ainda. E, inclusive, eu não cheguei a encontrar nenhuma resenha sequer sobre esse livro, pelo menos em português. Então eu acho importante destacar esses pontos aqui, porque se eu tivesse, por exemplo, esbarrado num vídeo como esse, antes de comprar o livro, antes de fazer a leitura, provavelmente eu teria passado para um próximo livro. Mas também tem coisas que eu achei interessante aqui na história do autor, e que eu acho bacana mencionar aqui no vídeo, como, por exemplo, o fato de o autor ter lutado na Primeira Guerra e ele tinha um amigo que também lutou com ele na Primeira Guerra. E eles então fizeram uma espécie de acordo que caso algum deles viesse a falecer então durante a guerra, que o outro cuidaria de sua família. O amigo dele veio a falecer e a partir daí o autor então passou a cuidar da sua família, como se fossem a sua própria família, que era composta então pela senhora Moore e pela filha dela, a Maureen. E foi exatamente então a senhora Moore que incentivou o Lewis então a criar esse diário, a fazer esse diário, exatamente para exercitar a escrita, já que ela sabia que esse era um dos grandes interesses do autor já naquela época. Então, de certa forma, nós podemos dizer que é graças a ela que nós temos esse livro hoje do autor. Bom, e voltando da guerra, o autor então ele tentou seguir com seus estudos, mas tendo agora de se responsabilizar por mais duas pessoas, além dele mesmo, ele começou a enfrentar algumas dificuldades financeiras. E sobre isso eu separei um trecho aqui que explica pra gente um pouco do que o autor e a sua família então estava passando nesse momento. Em 1919, o custo médio de vida em um dos 20 colleges que compunham a Universidade de Oxford era cerca de 60 libras. A bolsa de estudos de Lewis no University College era de 80 libras por ano, mas depois que todas as despesas do college eram pagas, ele ficava com cerca de 11 libras por semestre. O Sr. Lewis, o pai dele, dava a ele 67 libras por semestre, além de pagar despesas incidentais. O Sr. Lewis
também trabalhou muito para conseguir que o filho recebesse do exército uma gratificação por ferimentos, e Jack recebeu 145 libras em março de 1919 e mais 104 libras em julho. Essas 234 libras, excluindo a gratificação por ferimentos, teriam permitido algum luxo para um homem que vivia no college. Albert Lewis era de fato muito generoso com o filho, mas, como Varney Lewis observou em suas memórias, uma vez que uma mesada calculada para atender um solteiro que vivia no college não era suficiente para um chefe de família, Jack se viu miseravelmente pobre. E um outro trecho que eu separei que eu acho que é muito importante ressaltar, como independente de todos esses contratempos, de todas as dificuldades que o autor passou, ele conseguiu feitos incríveis quando a gente para levar em consideração o contexto, né, em que o autor estava naquele momento. Esse trecho aqui então é de 1923. No dia 16 de julho, os prêmios dos examinadores para English School foram publicados. Os dois únicos primeiros foram para Lewis e Neville Coghill. Algum tempo depois, ao compilar os Lewis Papers, Warren Lewis disse o seguinte sobre o feito de seu irmão: quando refletimos sobre as circunstâncias da vida de Clive durante a época em que ele estava estudando nessa escola, a brevidade do período para a sua disposição, sua saúde precária, a ansiedade constante e inseparável de sustentar uma família com o subsídio a um estudante de graduação, seus medos pelo futuro, o incessante trabalho doméstico, o horroroso episódio da doença fatal do Dr. John Askins e a mudança para Hillsborough, ficamos surpresos com a extensão de uma conquista que deve muito facilmente ser classificada como a mais brilhante de sua carreira acadêmica. Então, como eu comentei no início do vídeo, eu acho que a leitura como um todo, ela é repleta de relatos um tanto banais ou eventos corriqueiros, coisas do dia a dia. Porém, nós também temos diversas passagens de diversas dificuldades, né, experiências então que o autor ele teve que ultrapassar, principalmente no início da carreira dele, já que aqui nesse livro nós vemos o Lewis tendo contato com diversos livros, diversos autores, alguns inclusive que ele chega até mesmo a dizer que não entendeu o que o autor estava querendo dizer, que ele não se sente capaz ainda de compreender. Então é interessante ver esses aspectos também do autor. E a gente tem esse tipo de coisa aqui nesse livro. Então agora, né, aqui com um vídeo como esse, eu espero que você consiga fazer essa escolha, né? Se esse será então o seu próximo livro, né, a sua próxima leitura ou não. Bom, fica aqui então a minha resenha para Todo o Meu Caminho Diante de Mim, de C.S. Lewis. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você tiver algum comentário a fazer, alguma crítica, se você acha que eu peguei muito pesado com o livro, por exemplo, é só comentar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!